Capítulo 31. Na verdade, não existe nada mais aterrorizador do que a dúvida. A dúvida separa os homens, é o veneno que desintegra amizades e rompe as agradáveis relações. É um espinho que irrita e fere. É uma espada que mata. A doutrina de Buda. Inari, 36 anos, mês 11, dia 25. Detive-me a poucos passos da borda do lago das minhas meditações, e onde se espraiavam os galhos que quase tocavam as ondulações de suas águas. Sentado em contemplação, Juro-san me aguardava. Aparentava ser mais velho, uns 10 anos a mais do que eu mesmo sucessivamente me apresentava. A sua face revelava-me a gravidade daquele diálogo. Nunca pensei que eu pudesse ser convocado por alguém que precisasse do meu perdão. E ele precisava? Boa tarde, Nari-san. Precisamos esclarecer algumas ideias que estamos tentando absorver, pois os seus equívocos são os meus. Mantinha-se calmo quando me lançou um sorriso que me tranquilizou. A tarde estava verdadeiramente aprazível, com seus ventos frescos e penetrantes que fremiam o lago. Estava pensando mesmo. É evidente que sim. Qual é a nossa verdadeira relação? Isto é, você é realmente uma fração de mim? Por mais que eu raciocine sobre a questão, só chego a uma conclusão, ou melhor, duas. Ele esperou a minha reação? Sim, não. E quanto mais eu penso, concluo mesmo. Isso é difícil de assimilar. Como podemos ter duas respostas? Talvez eu possa tentar esclarecer. Tudo o que conhecemos precisa ter títulos, classificações e um lugar bem claro nesse mundo. E se essas opiniões estão nos impedindo de ver que o universo é maior do que as nossas supostas ideias de uma mente falha, talvez eu possa tentar esclarecer. Tudo o que conhecemos precisa de títulos, classificações e um lugar bem claro nesse mundo. E se essas opiniões estão nos impedindo de ver que o universo é maior do que as nossas supostas ideias de uma mente falha, tudo não deveria ser possível, já que Deus tudo permite? Eu estava cogitando se essas observações de Juro-san não passavam das minhas elucubrações da última conversa com Tiago. Onde quer chegar? Será que importa se acreditamos ser o que somos? Seria ótimo se eu não fosse Deus? Estou te compreendendo. O fato de eu achar que você é uma criação da minha imaginação não implica que essas suposições, quase ridículas, possam ser algo bastante extraordinário para nós, como se esses universos existissem e as nossas relações fossem pontes que servem ao fim. Um amálgama dessas nossas percepções ou nenhuma dessas cogitações. Estava pensativo quando me sentei ao pé dos rochedos. Essa informação muda como você vê o mundo, Josan. Não, não deveria, porém muda. Ele parecia muito perturbado. Por que eu ainda me sinto como uma parte de você, que os seus pensamentos são os meus e ainda assim consegue me superar? É só impressão sua. Nós já discorremos sobre isso. Como fragmento, eu consigo concluir ações aos quais constituem uma ínfima partícula dos seus pensamentos, suas ideias e preocupações. Essas não eram tão insignificantes assim, né? E eu te respondo com as minhas conclusões. Assim nós chegamos aos resultados instantaneamente, porque somos um só. Ou poderia ser o contrário. Então vamos falar sobre o tempo. Eu aprendi que ele não existe, não há passado ou futuro. Concorda, Gilson? Suponho que a nossa história seja como um livro. Nós estamos agora em uma página do meio. As folhas anteriores indicam o passado. Todas as nossas histórias podem ser reunidas em um tomo, com o título de Espírito. E é esse espírito que nos anima, que necessita das nossas experiências como homens. Para ele não passamos de alguns personagens. Personagens que podem escolher experiências tão peculiares quanto for a necessidade do espírito. Ele estava com a mão no queixo, em clara atividade de pensar. Por que não? O que devemos temer, já que o espírito tem uma consciência mais dilatada e cuja proposta é alcançar a sua ascensão? Eu penso em você todos os dias. Por que também não posso me unir a você? Unir-se a mim? Não receio perder quem você é?
Me unir a você não é ser engolido ou absorvido, pois já estou dentro de você. Unir-me a você é... Não conseguia terminar a frase porque precisava da minha língua. Trazê-lo até mim. Tomar consciência de mim. Estava igualmente surpreso com a proposta da união. Te conhecer resgatou quem eu sou. O ar parou subitamente, cessando os naturais e aleatórios movimentos. Nenhum canto de pássaros era ouvido, como se o mundo tivesse parado. Por isso, importa o que somos quando sabemos quem somos? Juro-san acabava de fazer a sua grande descoberta. Eu sou você. Eu não sabia como reagir. Ele desconfiava do meu mutismo. Ele saltou velozmente pelas pedras até ficar perto o suficiente para que eu pudesse ver o seu rosto iluminado. Em seu pescoço algo me chamou a atenção, e ele percebeu meu olhar nada discreto. Puxou a dona para perto e eu pude ver o pequeno cubo de uma das arestas do brinquedo com as suas 3 cores básicas já desbotadas. Sabia que não ia existir e acabaria tentando desmontar o cubo mágico. Ele sacou uma cópia menor e melhor acabada, que acabou esculpindo com base na original. Toda aquela ansiedade estava me esgotando. Precisava tentar, de alguma forma, restaurá-lo ao seu estado anterior. E como disse, não resisti. Mal sabia ele que, para mim, bastava remover os adesivos e recolocá-los em seus planos. Contudo, esse novo cubo está finalizado, porque eu consegui entender como. E mais, com ele comecei a compreender como esse universo poderia ser constituído de partes de Deus. E mesmo partindo do disposto de forma ocasional, as partes pertenciam à perfeição. Tudo por causa desse jogo? Quando as peças se esparramaram, eu descobri que não importavam as suas posições, elas continuarão sendo quem são, e, mesmo não contidas em uma forma primordial, elas continuavam se relacionando com as partes que constituem o todo, porque elas são elos e possuem significados dados pelos outros. E como estão dispostas, podem nos parecer um caos, mas elas têm um papel. Como se, por mais que quiséssemos romper com os nossos comprometimentos, estivéssemos interligados à coesão do todo, Deus. A forma que desejamos para chamar esse universo de perfeito é uma ilusão, criada pelas nossas necessidades de conter e classificar a perfeição com base nas nossas ideias. E se o caos for a expressão de uma perfeição em várias direções e em muitos universos, e além das dimensões que possamos imaginar? Quem poderia supor que a nossa falta de conhecimento poderia criar a imagem de um universo que não atende às nossas ideias de perfeição? Quanta presunção! Para mim, o cubo é o mesmo, com seus 6 lados acabados, esbaralhados ou espalhados sobre um tampo. Ele continuará sendo o que é, um cubo. Só não me contou que foi nesse instante que eu lhe apareci. Tirei o relógio de Tiago do bolso e entreguei-o para o Júlio-san. Um presente para o tempo que passaremos juntos a partir de agora. Ele já havia visto um relógio. Tem um novo truque. Apertou o relógio e ele se fragmentou no ar. Todos os seus mecanismos flutuaram mantendo os movimentos originais, sem que as engrenagens estivessem conectadas. Isto é o tempo. Pedi que concluísse a afirmativa com um aceno. Deus é um relógio, já sabia disso. Essas peças são nós. Fragmentar Deus é só um experimento dele para poder perceber as interações entre as suas partes, que chamamos de espíritos. E o meio com esses espíritos se experimentam, chamamos de tempo. Ao apreciar como os espíritos assimilam as suas ações, particulares ou coletivas, fragmentando o movimento do relógio, nós chamamos de tempo. Isso eu não sabia. Complementei. Para Deus, portanto, é um meio para que ele possa se conscientizar minuciosamente, fragmentando-se e permitindo que esses fragmentos se interrelacionem, dando-lhes a oportunidade de contemplar essa ação através de sua dilatação ou nova fragmentação, o tempo. Talvez o milagre esteja no fato de que os seus filhos possam tomar conhecimento desse ato, desse Deus, e conseguir perceber que tudo já possui um fim. E respondi um pouco assustado. E os meios se justificam?
Fomos surpreendidos por alguém que exercia a trilha e se iniciou a caminhar objetivo de nos ajudar. Tiago surgia como um mediador que talvez pudesse nos indicar o caminho. O caminho é a verdade. Tinha me esquecido de suas habilidades telepáticas. As suas divagações implicam que entende uma parte do conceito, mas ambos admitem que todas as suas observações só servem quando dois observadores possuem as mesmas opiniões sobre. Além do mais, existem eventos que ainda fogem à sua compreensão. O tempo não existe, embora ele exista para vocês. Como nos unimos? Josan se referia ao fato de como se relacionavam os três universos. Não há separação. Só temos a impressão de que o tempo e o espaço existem. Os nossos encontros obedecem a afinidades mentais e não convergências físicas entre os universos. Precisamos acreditar que o pensamento prevalece sobre a matéria, que é uma ilusão da mente. E como podemos entender o ciclo? Perguntei a fim de que não precisasse explicar o que realmente se passava na minha cabeça. O ciclo é o meio mais eficaz de explicar o que chamo de tempo linear. A roda das transmigrações é limitada. Contudo, o seu uso é ilimitado. Como todos os recursos desse universo, quando necessário, ele é revisto. Supor que as encarnações são inesgotáveis é o mesmo que consumir todos os recursos do seu planeta. Estamos aqui de saber como as coisas funcionam. E certas verdades eu só posso fazer-me compreender por Inari-san. E eu sou... Jursan estava abatido. Observe bem a engrenagem do relógio. Ele é Inari-san. Você pensa que é algo menor e imperceptível. Quase uma partícula elementar que o constitui. E não é evidente, nem relevante. Então frisou com bastante relevância. Eu afirmo, é um dos dentes dessa engrenagem. Sem você, ele perderia uma das suas virtudes e a roda não giraria em perfeita sincronia com todos os seres desse universo. Apesar de nossas percepções serem falhas, já que os nossos sentidos só captam a ilusão, todos podem ter uma importância anônima. Agora eu percebi. Deve obedecer a alguns desígnios que a influência de nossos mundos se desdobrou com uma relação no qual eu sou o criador de um outro mundo. E é assim. Tiago foi categórico. Ambos me puxaram pelos braços para seguirmos até o templo da montanha. Não perdi a chance de abraçá-los.